Voltando aqui, nosso assunto depois de um tempo, né? Tentar saber o que essas pessoas aqui, entender o que essas pessoas aqui têm em comum, né? Depois, e isso tem a ver com o nosso tema, de acordo com um dicionário de análise política, né? E tem a ver com a nossa pesquisa aí, meio que contínua e infinita, praticamente sobre ciência política, sabe? Dom Pedro I, Lúcio Quitino Cincinnato, que foi um general cônsul e ditador, em abre aspas, ditador romano. O Ptolomeu Sóter, um general, né, de Alexandre o Grande. Foi rei do reino ptolomaico, né? Lúcio Cornélio Sula, um militar aí, estrategista da República Romana, né? Tido também como um ditador romano. Todos esses aí, mais outros, né? Por exemplo, Maximiano, imperador romano também. E imperador romano bem, entre aspas, né? O Diocleciano também, imperador romano. O Teodósio III, imperador bizantino. Estevão II, rei da Hungria. Napoleão Bonaparte. Guido de Lusignan, rei de Jerusalém. O Afonso II, rei de Nápoles. O Carlos V, dos Países Baixos, da Espanha, imperador romano germânico. Cristina, a rainha da Suécia. Casimiro V, rei da Polônia. Carlos Emanuel IV, rei da Sardênia. Gustavo IV, rei da Suécia. Luís Bonaparte. Victor Emanuel. Carlos V, Dom Pedro IV, né? Guilherme I, Luiz Felipe, Carlos Alberto, Otto, Isabel II, Amadeu I, Ismael Pacha, Alexander, Milão I, e vai, dá para citar todos aqui porque quase é infinito. O que esses todos têm em comum, tiveram, né, na verdade, em comum, com essa palavra simples, mas que de muito significado para a ciência política? A abdicação. E de acordo com uma instrução do livro, o ato de renúncia formal de alto cargo, embora especialmente aplicável a um monarca ou imperador que renuncia ao trono. Aí vai citar os exemplos aqui de vários aqui. E aí pode-se também empregar o termo para referir-se ao abandono de qualquer posição de liderança, né? E tem um bilhete aí fragmentado de um discurso aqui de Dom Pedro I quando ele decide abdicar o trono na data de 7 de abril de 1831 em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara. O bilhete sobre abdicação está escrito, abre aspas: usando o direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado
na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, décimo da independência e do império, e aí, finado Pedro. Mas isso aí faz parte de uma carta meio que muito difícil carta não, um bilhete, né? Muito difícil de ler, né, por causa da letra, mas é isso, é comum essa abdicação, né? Então fica claro esse conceito. Segundo alguns aqui, outra definição aqui é o ato jurídico pelo qual o soberano abandona o poder, geralmente no benefício de um membro de sua família. A abdicação pode ser ligada às considerações pessoais, às pressões nacionais, a insurreição ou internacionais, guerra. O caráter essencial da abdicação é ser voluntário, mas é raro que o seja completamente. Trata-se quase sempre de abandono de um poder em que as circunstâncias não permitem conservar-se nele por mais tempo. Como sempre que existe um tipo de pressão, seja por guerra, seja por insurreições, então acontece essa ação aí de abdicação, conceito importante da filosofia política. Então, outra ideia é deixar de usufruir de algum tipo de poder por vontade própria, é o que eles dizem, mas na realidade é isso que acontece, é sempre por algum tipo de pressão, ou interna ou externa. Então, movido aí por circunstâncias externas aí, ou internas, o sujeito, de algum modo, por sua própria vontade, simbolicamente é claro, deseja renunciar, né, uma função, desistir da posse de alguma coisa, ceder poder, né, a outra pessoa, né, renunciando ao seu próprio poder. É uma palavra que abre mão também dos privilégios, né? Então é uma palavra importante dentro do conceito, esse vocabulário interessante. Eu sempre que puder vou trazer palavras do vocabulário da política para fortalecimento da compreensão, né? Isso no dito popular aí é mais conhecido como abriu mão, né? Fulano de tal abriu mão. Aí você tem vários exemplos aqui que eu encontrei na internet, que, por exemplo, abre aspas, Elisângela abdicou do seu prêmio para ficar com fulano de tal. Também, né? Quem está disposto a abdicar de um espaço fixo de trabalho, de abrir mão de um espaço fixo de trabalho, abandonar alguma coisa, né? Abrir mão de algo, tinha direito para viver outra situação. São exemplos de abdicar, né? Abrir mão. Vamos tentar sempre fazer isso também, essa associação com o culto e o popular, né? Muito interessante, retornando a Êxodo sempre que possível. Um outro conceito popular muito interessante é largou o osso, né? Abriu mão, largou o osso, desistiu. Sempre esse significado é negativo. Sabe? Por exemplo, no caso de Jesus, em que abriu mão da sua vida, né? Da continuidade da sua vida em nome dos nossos pecados, né? A favor da humanidade. No Espiritismo isso tem a ver com esse crescimento espiritual, né? Abrir mão das paixões. O cristianismo mesmo, né? Abrir mão dos pecados, né? Por amor a Cristo, né? E muitas outras, né? Outros significados. Desencasquetou. Desencasquetou.
nosso interesse. Agora vamos para a palavra absolutismo, né? Tentar explorar um pouco essa palavra absolutismo, depois talvez na próxima uma terceira palavra aí, e aí capturando mais ou menos o que a gente tem aí do vocabulário científico, aí desse, entre aspas, ciência política, né? Então vamos aqui, o que tem aqui no livro? Absolutismo, forma de governo em que os governantes assumem poder absoluto ou total em virtude de atributos pessoais da autoridade ou natureza das leis que interpretam ou aplicam de autoridade. O socialismo basicamente é o retorno a esse absolutismo, o Estado absoluto, onde o Estado ganha poderes de rei e o governante, mesmo que ele seja um presidente, ele também, as coisas funcionam em volta dele, não, pelo menos em volta do partido, sabe? Então se engana muito aquele que acha que o socialismo traria alguma espécie de liberdade, assim, sabe? Que nunca foi constatado, né? Nunca se verificou na prática, muito pelo contrário. Religiosa do reconhecimento de algumas formas de necessidade ou razões semelhantes. Na verdade, o que antigamente a gente tinha no absolutismo pertencente aí na verdade, o socialismo aprendeu com o absolutismo, que é o absolutismo mesmo característico da descendência familiar, né? Da linhagem, aquelas coisas todas de sangue e tal, se apoiava na Igreja Católica. Por isso que existe a teologia da libertação e tudo, para fazer digamos, uma espécie de absolutismo montado, ou fake, ou mesmo sintético, ou uma coisa do tipo, né? Inspirado em Marx e na ideia de Marx, né? De ocupar todos os lugares, todos os setores, e através de criar uma espécie de absolutismo estatal, sabe? Onde uma cúpula, uma certa cúpula, uma corja, um grupo de pessoas domina, e aí o presidente seria uma espécie de porta-voz desse sistema, né? Que não é nada novo, mas que funciona como se fosse novo, uma coisa assim, a fim de manter uma forma absoluta de governo, aí, que eu havia dito, o próprio Leviatã, né? Os governantes precisam rejeitar toda e qualquer limitação externa a seus poderes, tais como costumes, precedentes, interpretações diferentes das leis, por exemplo, através de revisão judicial, uma constituição autônoma que paire acima das leis do governante ou pretensões de outras organizações sociais, por exemplo, igrejas, sindicatos, para possuir graus de poder em suas esferas próprias. Então, a fim de manter, mais uma vez, uma forma absolutista de governo, os governantes, seja no modelo antigo e seja no modelo agora socialista, precisam rejeitar toda e qualquer limitação externa a seus poderes, tais como costumes, rejeitar, por isso ser contra os conservadores, precedentes, interpretações diferentes das leis, ou seja, o que vale é o que o autoritário diz, o que o novo rei, agora o rei socialista, diz, é o que o autocrata diz, né? Ao que o absolutista diz. Interpretações das leis, por exemplo, através da revisão judicial, uma constituição autônoma que paire acima das leis do governante ou pretensões de outras organizações sociais. Ou seja, ele tem que rejeitar tudo isso, ele tem que rejeitar a própria Constituição que tente ou paire acima das leis do governante ou de outras organizações, por exemplo, igrejas e sindicatos, ou seja, ele continua acima desses, né, para possuir graus de poder em suas esferas próprias. Aí aqui estados totalitários e teocracia são ambas formas de governo absoluto. Só que no sistema socialista você faz um pacto, uma união
Entre outras palavras, em outras palavras seria assim: o teocracia ou igreja, ou você atende o que eu, autocrata, ou você atende o que eu, absolutista, digo, ou eu acabo com você. Então você vai ter que comer na minha mão, né? É uma maneira, né, de fazer e de exercer um totalitarismo, sabe? Para você ver o quão cruel pode ser a escolha socialista aqui, sempre camuflado com verniz da democracia, né? Ao invés, no passado, você tinha a consolidação do absolutismo, e eu acompanhando algum detalhe da internet aqui, junto com o surgimento do Estado Nacional Moderno, ao invés do Estado Nacional Moderno seria com o surgimento do socialismo, não o surgimento, mas a aplicação do socialismo, e aí o presidente seria, e não mais o monarca, seria o, entre aspas, rei absoluto do Estado, né, e do governo. Então, ele ditaria tudo, né? As ações, teria poder sobre as ações do governo, sabe? Só que a ideia é bem copiada, né, cara? Não tem nada de novo. Enquanto o monarca antigo ele vivia para atender a demanda da nobreza feudal, burguesia, etc. O monarca agora, o camarada, né, um substituir para camarada, ele diz ter o poder para resolver os problemas da plebe, mas na verdade ele só resolve os problemas aí, atende aos interesses da própria corja, né? Ou seja, da nova corja agora, da burocracia, agora vinda da plebe, né? Uma vez que se vem da plebe, mas se atinge um certo poder, ou se atinge, digamos, os bastidores aí do novo monarca, né? Novo presidente socialista, e o sujeito sai da condição de plebeu e passa a fazer parte da nobreza, né? E assim, então uma nobreza, né? Antes a nobreza vinha dos proprietários de terra, etc., de linhagem familiar, agora ela vem da própria plebe, mas não deixa de ser nobreza, né? E não deixa de consumir tanto ou até mais, muito mais do que a própria burguesia na época do mercantilismo. Então você tem aí o poder absoluto nas mãos do autocrata, né? Então, do camarada. Mas é assim, antes o rei era conhecido como Rei Sol, né? Hoje em dia o rei é conhecido como Rei Ladrão, como Rei Bandido, Rei Corrupto, o Rei Ladrão, o Rei de 9 dedos. Né? Então fica claro que agora, diferente de outros tempos, né, esse Rei Sol que falou que, atribuindo aí a frase do Estado sou eu, o Estado sou eu agora, o Estado sou eu, atribuído a Luís, né? Luís XIV, o rei da França. Agora o Estado é o próprio socialismo, né? O socialismo é o Estado. Né? E o camarada é o representante do Estado, né? Na figura de um sujeito. Sabe? Por isso esse culto à imagem, né? Sempre grande no sistema socialista. Em suma, é o Leviatã, o grande Leviatã no controle. Né? Então não adianta. O Leviatã não tem o direito divino como pensavam antigamente os reis. Sabe? Ele não tem direito divino sobre os homens, né? Sobre o proletário, sobre a classe industrial. Sabe?